Mas Deus colocou no meu coração de eu trabalhar esse seguinte tema com você: vencendo as aflições da vida. Qual é o tema que eu vou trabalhar com você? Vencendo as aflições da vida. Ok. Esse tema é um tema muito sugestivo, porque ele é um tema atual. Quem de nós não tem aflições? Quem pode estender o braço e dizer assim: eu vivo totalmente em paz, eu não tenho nenhum problema, nenhuma aflição? Tem alguém aqui assim? Se tiver, querido, me dá a receita, porque eu quero para mim. Viver nessa terra é algo árduo, é algo difícil. Quando nós não temos as nossas próprias aflições, aqueles que nos cercam estão aflitos e nos fazem ficar aflitos com eles. Ok? E é exatamente isso que Deus trabalhou no meu coração. Eu quero usar um texto com você, é um texto muito conhecido, mas eu quero pedir a tua oportunidade de deixar eu trabalhar com você nele. Eu sei que você já sabe quase que tudo desse texto, que é o texto de Marcos capítulo 5, do verso 21 ao verso 23 que eu vou ler. Apesar do texto ser grande, ser um texto até o 42, é o texto onde aquele líder importante da sinagoga chega até Jesus e se prostra aos pés dele. Sabe aquele texto de Jairo, que a filha parecia morta, mas não estava morta? Esse texto é muito conhecido, é um texto que eu acredito que até você que está nos visitando nessa noite já em algum momento da vida ouviu falar. Mas eu quero que você acompanhe comigo aí no telão, numa primeira lida, e você leia comigo, por favor, para te familiarizar naquilo que eu estou falando. Vai aparecer aí na tela. Isso. Vamos ler todos juntos aqui, para ficar bem bonito. E retornando... As aflições, como eu falei para você, é algo assim muito interessante da gente estudar, da gente bater um papo. As aflições, elas podem acontecer na nossa vida de várias maneiras. Ela pode acontecer na nossa vida na ordem sentimental, na ordem relacional, na ordem emocional, mas ela também pode acontecer, como acontecera nesse texto aqui, na ordem física, onde alguém, ou nós, ou alguém muito chegado a gente, contrai uma enfermidade e que o leva a quase morte. Isso nos deixa muito aflito. Quem já passou por isso aqui sabe que isso é uma das coisas que mexe muito com o nosso interior. Você está comigo? Você está entendendo? Diga amém. Isso. Então as aflições, elas acontecem em várias esferas. A esfera que esse texto está tratando aqui é a esfera da enfermidade física. Um homem chamado Jairo, líder da sinagoga. Esse homem chamado Jairo era o quê? Isso, grave isso, líder da sinagoga. Ele encontra-se com Jesus à beira da praia e prostra-se aos pés de Jesus, clamando a Jesus que fosse à casa dele para curar a filha dele, para impor as mãos. Quando a Bíblia fala em impor as mãos, é transmitir cura, transmitir unção. Se você fizer uma avaliação, uma exegese do texto, você vai ver que é isso que quer dizer no português: transferência de unção. Isso quer dizer impor as mãos. Então Jairo chama Jesus para ir lá na casa dele, para transferir uma bênção, para curar a filha dele. Só que esse homem, quem era? Ele era o quê? Líder da sinagoga, era um homem religioso, era um homem que vivia numa cultura judaica, era um homem que vivia num conhecimento para a direção contrária à direção a qual Jesus vinha pregando.
Como eu estava lhe dizendo, foi exatamente isso que aconteceu na vida desse personagem. Sua filha, de apenas 12 anos, de repente é acometida de uma enfermidade, e a Bíblia não narra que tipo de enfermidade ela contraiu. Se você souber, depois você me conta em off, para a próxima vez que eu pregar eu poder falar. Mas a Bíblia não cita qual é o tipo da enfermidade, mas a Bíblia é clara em dizer o seguinte: a menina estava quase morta. Então, para mim, parece que essa enfermidade era uma enfermidade cruel. Era uma enfermidade terminal. E aquele homem possivelmente, e isso tudo nós estamos caminhando no campo da tese, porque nós não estávamos lá, não fomos testemunhas oculares, mas parece-me que esse homem e essa enfermidade na filha de Jairo não acontece naquele momento que Jesus chegou ali. Ele já devia vir lutando com essa filha, já vir trabalhando e batalhando com essa filha acerca desta enfermidade, e ao ponto dele perceber que a única solução dele era um homem chamado Jesus que chega à beira-mar. E isso é importante que nós venhamos entender, e você, meu amigo, que entrou aqui, que está nos visitando, é preciso que você entenda isso. Esse homem Jairo, a qual eu estou narrando, tinha uma filha que estava à beira da morte, e ele olhava para os lados e não via solução alguma para a sua situação. E aí eu quero já te antecipar. Eu não sei como você chegou a esse lugar. Eu não sei se você chegou sorrindo ou chegou aflito. Se você chegou aflito, você veio ao lugar certo. Porque o Senhor que estava lá no passado, que atendeu a Jairo na beira da praia, Ele também está aqui nessa noite. E aí é hora de eu ouvir um glória a Deus. Porque na verdade o nosso Deus é esse Deus, é aquele Deus que estava lá e é esse Deus que está aqui. E aí, querido, então você já tem algo importante para a solução do seu problema. A Bíblia não narra, como eu falei, o tipo de enfermidade da menina, mas narra que era uma enfermidade muito grave. A Bíblia é clara em colocar que essa enfermidade era uma enfermidade terminal. Na verdade, querido, pensando no campo das aflições, todos nós que estamos aqui, ou já passamos, ou estamos passando, e pasme você, eu não sou um profeta do caos, ou vamos passar por alguma aflição. Isso não tem jeito, é natural da vida. Mas o que eu venho pregar para você nessa noite é que toda aflição que você possa estar passando, ou que você já passou, ou que você venha passar, não são para te matar, não são para você sucumbir, é para que Deus possa manifestar o poder dele. Eu podia ouvir outro glória a Deus? Aleluia. Mas de verdade o que Jairo estava passando o jogou no chão, o desmotivou. Eu imagino Jairo um camarada assim como nós, camarada dedicado à obra, dedicado ao trabalho, dedicado à família, com tudo certinho, tudo no lugar, mas de repente uma surpresa ruim chega à sua casa. Assim como nós, quando somos pegos de surpresa com uma má notícia, com uma aflição, com uma dor, com uma cólera. Jairo precisava então de uma motivação para que ele desse continuidade na sua vida. Ele precisava de respostas que trouxesse para ele consolo e encorajamento. E é exatamente isso que eu quero tratar com você nessa noite aqui. Eu posso acreditar que você veio a essa noite, nesse lugar, sabe para quê? Para buscar consolo e encorajamento. As lutas são árduas, as batalhas são difíceis, as guerras parece que nós vamos ser derrotados, mas aguarde um pouco, Jairo nos dá noção do que temos que fazer para sair, para vencer as aflições da vida. A despeito do seu e do meu problema, Jairo nos indica soluções, Jairo nos dá discernimentos, Jairo nos impulsiona a fazer o que ele fez para ser bem sucedido como ele foi.
Sabe por quê? Porque quando Jairo chega à beira-mar, quando ele conversa com Jesus, sabe qual é a atitude de Jesus? Jesus prontamente segura em suas mãos, e aí eu estou caminhando no campo da tese novamente, e começa a ministrar a vida dele, e diz para ele, eu vou contigo, começa a caminhar rumo à casa de Jairo. Só que esse texto é um texto muito bacana, e tem uma quebra de contexto nesse texto. Uma quebra de contexto é quando um texto entra em outro texto. E parece que eles estão deslocados, sabe como é? E do verso 21 ao verso 23, está sendo contada a história de Jairo. E parece que aí surge uma mulher, de repente, que toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Só que aí ela paralisa Jesus. Porque Jesus, quando vê alguém enfermo que toca nele, ou que se prostra a ele paralisa. Ele não consegue sair daqui sem abençoar alguém que precisa ser abençoado. E esse texto, nessa quebra de contexto, fala que Jesus para e começa a falar com aquela mulher, a conversar naquela mulher. E aí, se você acompanhar aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 5, eu estou já no verso 34, você vai perceber claramente que Jesus diz para aquela mulher, a tua fé te salvou. Porém, no meio do caminho dessa história, dessa parada de Jesus, diz que vem uns homens da casa de Jairo e diz o seguinte: olha, Jairo, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. E aí o drama de Jairo fica maior, fica meio parecido assim com o seu, fica meio parecido assim com o meu, quando nós já não vemos mais nenhuma expectativa no final do túnel. Sabe quando você não vê aquela luzinha no final do túnel? Quando você diz, está tudo acabado, está consumado. Jairo, eu tenho quase que plena certeza de que quando ele recebe aquela notícia de causa, ele diz, puxa, não adianta mais. Agora, não tem mais nada que o mestre possa fazer. Então, como eu estava trabalhando com você, parece que Jesus opera um milagre, mas esse milagre que ele opera na vida dessa mulher que estava 18 anos encurvada, atrapalha a vida de Jairo e de Jairo experimentar um milagre na vida da sua filha. E aí eu penso, né, porque a minha cabeça ela fica fervilhando quando eu vejo um texto assim. Eu penso que Jairo deve ter pensado, e agora? Se coloque aí, eu não sei se eu estou fazendo você entrar no texto, mas se coloca aí. E agora, o que eu vou fazer? Uma outra coisa que eu acho que pode ter passado pela cabeça de Jairo, porque a gente, quando quer nossos problemas resolvidos, a gente é meio insensível. Ele pensou, por que Jesus parou com essa mulher? Ele não deveria ter parado com essa mulher. Se ele fosse direto, a minha filhinha estaria viva. Ao invés dele ter parado com aquela mulher, ele deveria ter ido. Uma outra coisa que Jairo deve ter pensado, poxa, mas logo comigo, por que essa aflição chegou na minha casa? Logo eu, Senhor? Com 7 bilhões de pessoas no mundo, logo na minha casa essa enfermidade chegou? Logo no meu filho? Ou na minha filha? E aí eu já estou contextualizando para você. Pensa nisso. Pensa nas hipóteses, das perguntas de Jairo na sua mente antes de Jesus falar qualquer coisa. A verdade aqui, nesse texto, é que as aflições elas são inesperadas e elas ocasionam um problema muito grande. Jairo estava nessa situação, numa aflição surpreendente, ele foi pego de surpresa. E essas aflições chegam para ele, chega para mim, chega para você. Pega qualquer pessoa de surpresa. Então a grande pergunta não era aquela que eu fiz uma suposição que Jairo poderia ter feito. A grande pergunta é, o que fazer quando as aflições chegam na nossa vida? O que fazer? Dá uma olhada assim para o teu irmão, bem simpaticamente, diz a ele, me dá um remédio aí. Estou aflito. Sentei aqui nessa igreja e preciso de uma resposta. Sentei nesse lugar e preciso que Jesus fale comigo.
irmão, por favor, me diga qual é o remédio para a minha aflição. Possivelmente alguém que está sentado do teu lado tem um problema maior que o teu. Pensa só nisso. A grande pergunta que Jairo deve depois ter pensado: o que eu vou fazer agora com as aflições que chegaram até mim? A quem eu irei recorrer? Como sairei dessa situação? Como vencereis as aflições? Mas Jairo foi esperto, ele nos deixou a fórmula. E aí eu vou passar para você. Para vencer as aflições da vida, leia aí para mim. Põe a sua vida. Põe a sua vida. É muito legal, eu poderia repetir o texto para você, que é o texto que vai aparecer aí, mas nem precisa repetir. Diz que Jesus chega à beira da praia, você pode ir lendo o texto aí, chega à beira da praia, e que Jairo vai lá e se prostra aos pés de Jesus. Só que tem um problema. Jairo quem era? Líder da sinagoga. O líder da sinagoga agora se prostra diante de Jesus. O líder da sinagoga agora diz assim: toda a soberania, todo o poder, toda a majestade, toda a glória, toda a unção está contigo. Pensa comigo agora este camarada que se prostrou aos pés de Jesus e que está te dando a dica, está dizendo para você que Jesus sempre se importa com a dor dele, com a minha, com a sua, com quem está do teu lado e de qualquer pessoa. As suas dores, os seus sofrimentos, as suas necessidades são coisas que mexem com o coração de Deus e paralisa Ele para te atender. É por isso que eu disse que nessa noite Ele está aqui. Porque possivelmente entrou alguém aflito aqui, precisando que Jesus verdadeiramente transforme as aflições da vida dele. Jairo foi esperto, né? Isso é só um bate-papo. Jairo viu Jesus e a fama, e era assim, é assim que acontecia. Jesus pregava numa cidade. Vai me acompanhando. Quando Jesus ia sair daquela cidade, a fama dele já tinha chegado na outra. Aí Jesus chegava naquela outra cidade. Quando ele ia sair daquela cidade, a fama dele já tinha chegado na outra. Sabe por quê? Porque a Bíblia narra que Jesus fazia sinais e ensinava como nenhum outro. Ele era famoso na arte de ensinar, de ministrar e de curar pessoas. E Jairo sabia disso. E Jairo então entendeu isso. E sabe o que eu aprendo aqui quando Jairo corre rapidamente, vendo a possibilidade da sua filha ser curada? Eu aprendo que se lançarmos as nossas aflições aos pés de Jesus, Ele com certeza fará alguma coisa. Eu não sei, como eu disse a você, eu não sei o que você veio fazer aqui e qual é a sua real necessidade. Mas o que eu sei é que se você nessa noite resolver lançar isso aos pés de Jesus, querido, Jesus não vai ficar apático, Jesus não vai ficar parado, Jesus não vai deixar você, Ele não vai mandar você embora para casa e passar amanhã, Ele vai resolver hoje. E aí você está dizendo: pastor, você está afirmando isso? A Bíblia que diz. A Bíblia diz uma coisa que vai aparecer aí para você: muitos são as aflições do justo, mas... Então não são minhas palavras, eu posso afirmar, porque o meu Senhor não mente e não é filho do homem para mentir. Ele disse que faz e faz. E aí teve um homem de Deus aqui que falou uma coisa muito legal nos homens de honra. Quando Deus diz que vai fazer, considere feito. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso nas alturas. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. A autoridade sobre toda a terra é dele. Não tem como Ele deixar sem fazer aquilo que Ele diz que fará. Segundo pensamento que Jairo nos ensina para vencer as aflições da vida: dê a Jesus toda a autoridade sobre a sua vida. Presta atenção. Ele pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada
e viva. Neste ponto aqui em questão, Jairo delega toda a autoridade de sua vida a Jesus. Mas não autoridade só sobre a sua vida, autoridade sobre a sua família, autoridade sobre a sua casa, autoridade sobre tudo que Jairo comandava. Ele diz para Jesus: Jesus, agora quem manda é o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jairo, ele pega Jesus e coloca, tira Jesus de sentado de beira da praia e coloca Jesus na posição de rei. Porque ele diz: toda autoridade é sua, Senhor. O Senhor tem poder para me fazer melhor, para me curar, para curar a minha filha. Ele reconhece que Jesus tem todo o poder, até mesmo sobre a morte. Mas espera aí, vamos continuar o nosso papo. Jairo, ao clamar a Jesus, ele estava afirmando que ele precisava de algo sobrenatural. Posso fazer uma pergunta? O que você veio buscar nessa noite aqui, você mesmo faz? O seu dinheiro compra? A sua influência resolve? Porque se essas três coisas resolvem para você, você não precisa de Jesus. Mas se você precisa de algo sobrenatural, meu filho, aí você veio no lugar certo. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. E era isso que Jairo estava reconhecendo quando ele se prostrou e quando ele clamou. Na transliteração da palavra, ele suplica, diz que ele clama com fervor. Essa é a palavra certa no original. Clamou com fervor, implorou, se humilhou. Essa é a transliteração certa. Ele se humilhou diante de Jesus, dizendo: Tu és o Senhor, Tu és poderoso, Tu és o Deus nas alturas, e eu reconheço a Tua soberania e poder. Posso te fazer uma outra pergunta indiscreta? Você tem disposição para fazer isso? Você está disposto a dizer para Jesus: Jesus, eu me humilho diante de Ti para que o Senhor transforme a minha vida, para que o Senhor troque a chave do meu cativeiro, eu quebro o meu orgulho, eu venço as minhas pompas, eu reconheço que somente o Senhor pode me fazer ser quem verdadeiramente eu nasci para ser. Jairo estava dizendo isso. Jairo estava se colocando diante de Jesus e dizendo para ele: olha, o Senhor tem toda a autoridade. A autoridade é do Senhor. Só que para mim e para você isso hoje é fácil de fazer. Mas naquele tempo, Jairo estava quebrando alguns paradigmas. Que paradigmas é esse, pastor, que Jairo estava quebrando? Jairo estava quebrando o paradigma da religiosidade. Pastor, tem que ser desse jeito aqui. Querido, Jesus nunca vai fazer nada do teu jeito. Desculpe, mas eu tenho que dar uma puxada no seu tapete. Jesus não faz nada que você manda, porque Ele é o Senhor e você é o servo. A gente anda invertendo papel. A gente anda invertendo papel. A gente agora dá ordem. Jesus não faz nada que você quer, Ele faz o que você precisa. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Jesus não vai fazer nada, e Jairo teve que vencer a religiosidade. Só que junto com a religiosidade ele teve que vencer o tradicionalismo. Porque a cultura era levada de pai para filho, de avô para pai, e de bisavô para avô. Era assim, era esse arrastar de tradicionalismo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Talvez você tenha que largar a cultura dos seus pais. Talvez você tenha que lançar fora o seu tradicionalismo. Pastor, a minha mãezinha sempre foi assim, dessa maneira, nessa religião. Jesus não é religião. Jesus é amor, graça e poder. Jesus não é religião. Religião, querido, complica. Jesus simplifica.
Jesus é simples. E Jairo teve que entender isso no tradicionalismo. E uma outra coisa, um outro paradigma é que ele teve que vencer o paradigma da fé. Ele percebeu que aquele tipo de fé que ele levava não levou ele a lugar nenhum. E ele precisou ter uma fé renovada. Quem sabe, para a sua aflição acabar, você precisa ter uma fé renovada. Uma fé sem dogma. Uma fé que te leve a voar nos braços do Pai. Uma fé que leve você a se prostrar onde as pessoas vão dizer que agora você ficou louco. Às vezes, você também precisa vencer alguns paradigmas. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para vencermos as aflições da vida requer muito mais do que conhecimento de livros de autoajuda. Tem muita gente que conhece livro de autoajuda e pensa que está chegando a algum lugar. Tem muita gente que conhece livros didáticos que ensina a dar grito, pulo, palavras de efeito e está achando que está chegando a algum lugar. Querido, para você vencer as aflições da vida, você tem que dizer: Senhor, somente a Ti e somente a Ti eu me prostro. Seus gritos, suas palavras de efeito, suas emoções, seus arrepios, não vai adiantar nada. Isso são tudo, besteiras diante de Deus. O que Deus reconhece como transformação é coração quebrantado, é espírito reto. E aí Deus te arranca da aflição. E aí Deus cura você. E aí Deus cicatriza a ferida. E aí Deus trata a sua alma. Aí sim Deus faz, porque aí Ele libera uma palavra. Porque o coração contrito mexe com o coração de Deus. Essa é uma verdade. O que precisamos para vencer essas aflições é verdadeiramente colocar Jesus no lugar dele. E sabe qual é o lugar dele? Sentado no trono, meu irmão. Assentado no trono. Então você vai precisar tirar alguém que está no trono de Jesus na sua vida. Jairo, o que estava no trono, no lugar de Jesus, era a religiosidade, o tradicionalismo e a fé errada. E por isso ele estava passando a aflição que estava. E por isso ele estava sofrendo da maneira que estava. Dá uma catucada boa aí no teu irmão. Diz para ele: quem está no lugar de Jesus na sua vida? São os seus orgulhos? São as suas cobiças? São os seus status? É isso que está no lugar de Jesus, querido. Se isso continuar aí, você não vai chegar a lugar nenhum. Como eu disse outrora, eu não sou um profeta do caos. Mas como eu tenho um compromisso com a Bíblia e ela prega a verdade, então eu digo o que a Bíblia diz. Se você não arrancar esses deuses estranhos que estão no lugar que Jesus deveria estar na sua vida, você vai continuar vivendo as aflições e você não vencerá aflições. Mas se você resolver colocar Jesus assentado no sublime trono da sua vida, comandando e direcionando a sua vida, você experimentará a vida de paz. Terceiro lugar, para vencer as aflições da vida, creia completamente nos cuidados de Jesus. Enquanto Jesus ainda estava falando, preste atenção nisso. Chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção. Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Então eu posso fazer dessa noite o seguinte: não temas, continue crendo. Não tema, continue crendo. Não tema, continue crendo. Jesus só quer que você creia que Ele fará. Jesus só está deixando você passar por esse vale da sombra da morte, por essa tribulação, por essas aflições, para moldar você, para você poder experimentar o sobrenatural dele, para poder você viver aquilo que Ele quer que você viva. Posso ouvir um glória a Deus? Jairo agora então está em um beco sem saída.
Ou ele acreditava em Jesus, porque é o seguinte, é um fato. Isso é um fato. Alguém entra por aqui e diz assim: pastor Vicente, Miguel está morto. E aí você já fez aí um não sei o quê. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei para onde meu filho vai. Miguel está morto. E Jesus sopra aqui no meu ouvido, ele não morreu, apenas dorme. Ou eu fico com o que você me falou, ou eu fico com Jesus. Era o que Jairo estava num beco sem saída. Ou ele escolhia acreditar no que Jesus estava dizendo para ele, ou ele resolvia acreditar no que aqueles homens, profetas do caos, vieram trazer como notícia. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo nesse ponto uma coisa muito importante. De repente, possivelmente, você vindo para cá, você recebeu muitas más notícias. Pensa comigo. Você vindo para cá, você recebeu muitas más notícias. Só que Jesus está dizendo para você: não temas. Somente creia. Não temas, somente creia. Neste ponto é aquele ponto que a gente chama: o camarada está entre a cruz e a espada. Ou eu acredito em Jesus, ou eu acredito nas notícias dos homens. Se Jairo continuasse com Jesus, provaria que a sua fé era renovada. Não adiantou nada ele se prostrar para a religiosidade, ele vencer o tradicionalismo, ele dizer que ele tinha uma fé renovada, mas na hora da ação ele não fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem fé suficientemente em Jesus? Levanta a mão. Agora vem outra pergunta. Até onde? Até onde a tua fé vai com Jesus? Porque todos nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo. Só que tem uma coisa: para entrar no céu precisa passar pela porta chamada Jesus. Todo mundo quer estar na bênção. Quem não quer estar na bênção? Todo mundo. Mas para receber bênção tem que primeiro aceitar o dono da bênção. Para sair das aflições, querido, você precisa entregar o seu coração completamente na mão de Jesus. Porque se você não entender isso verdadeiramente, querido, você não chegará a lugar nenhum. Às vezes, você está sentadinho aí dizendo: pastor, você não conhece a minha aflição. Você não conhece a minha dor. Realmente eu não conheço. Eu conheço muito mal as minhas dores. Porque às vezes eu sou pego de surpresa com outras dores. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo conhece todas as dores. É especialista em cura. Não tem ninguém como ele. E Jairo experimentou isso. Porque ele disse: não temas, tão somente creia. Em último lugar, para vencer as aflições da vida, saiba que Jesus é quem dá a última palavra. Acho que a banda já está até chegando aqui em cima. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levante. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso todos ficaram assombrados. E aí, queridos, é uma história muito demais. Porque os camaradas saíram da casa de Jairo. Pensa na cena. Aqui, ó, vem o rapaz da cena aqui. Vem cá, ô bonitão. Alcedino. Fechar com Alcedino. Vem cá, Alcedino. Ó, ele vem chegando e diz para mim assim, ó: o negócio pegou feio ali. Notícia, né? Alcedino, notícia. Você já entendeu? Aplausos para o Alcedino. Sempre tem notícia certa. Pensa comigo. Ele chega aqui e diz para mim assim: pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Aí Jesus, ele ficou tão tonto que ele deu a volta, né? É brincadeira. É brincadeira. Pensa comigo. Ele chega, momento de descontração. Aqui é assim, rapaz. Aqui você vem, dá sorriso, alegria, é apertado e vai embora feliz. Pensa comigo. Esse homem agora está numa situação esquisita. Ele recebe uma má notícia dos homens e ele quer acreditar no Deus que dá a boa notícia. Só que esses homens que trouxeram a má notícia, pensa comigo agora. Me dá toda a sua atenção, mais 5 minutinhos. Esses homens chegam para Jairo e dizem assim: Jairo,
rapaz, o negócio está feio lá. Tua filha morreu. Teu filho morreu. Pensa comigo. E aí, de repente, Jesus diz: ei, fica tranquilo aí, cara. Eles não sabem com quem você está, mas você já sabe quem sou eu. Está entendendo esse negócio? Cara, quem anda com Jesus tem garantia sobre a morte. Quem anda com Jesus, você não entendeu. Quem anda com Jesus tem garantia sobre a morte. Não morre, querido, vive a vida eterna com Ele. Pode ir começando aí, ó. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava na casa pensaram que a morte era o final da linha, uma causa perdida, uma situação irremediável. Era isso que eles pensavam. Morreu Jairo, acabou. E acabou. Pode parar de incomodar o mestre. Pode parar de chateá-lo. Pode deixar ele ir fazer as coisas dele, porque agora já era. Tua filha morreu. Mas escute o que eu vou te falar. Preste atenção. Até a morte também precisa bater em retirada quando se depara com o Senhor da vida. Quando a morte bate com a vida, querido, a vida resiste. Ele não sabia que quem estava ali era o Senhor da vida. Possivelmente você entrou aqui com a sua aflição, mas não sabia que quem está nesse lugar não era um crioulo de camisa meia, sei lá, azul, mas era o Senhor dos senhores que ia dizer para você: basta. Acabou hoje. Essa aflição tem prazo de validade e o dia é hoje. Ele não imaginava que ia se deparar com o Senhor da vida. Jesus, o Senhor dos senhores, estava naquele lugar. Os que estavam à casa riram o riso da desesperança para Jairo, dizendo: Jairo, olha, infelizmente nós temos uma má notícia para lhe dar. Pare de incomodar o mestre, porque não adianta mais. Mas a Bíblia diz que Jesus é a esperança dos aflitos. Ele é a solução para o insolucionável. Ele é a paz para o cansado. Ele é o vigor para quem não tem nenhum vigor. Ou seja, Jesus é quem tem a última palavra. E o que ele diz, acontece. Sabe por que eu gosto de andar com Jesus? Porque Jesus nunca deixa uma promessa dele sem realizar. Sabe o que eu aprendo aqui? Aprendo que Jesus não quer que você viva em aflições. Aprendo que Jesus quer transformar o seu choro em alegria, o seu pranto em vestes de louvor e as suas aflições em paz. Você está aflito? Você entrou aqui angustiado? Você veio aqui como sua última solução? Saiba que até a morte para diante da voz do Senhor dos exércitos, do Senhor da vida. A morte tem que se curvar. A morte tem que dobrar os seus joelhos e tem que dizer: somente o Senhor é Deus. Eu imagino aquela cena espiritualmente, querido. A criança aparentemente morre. A morte, se pudéssemos figurar, já estava pronta para levar. Mas aí, querido, chega a luz e toma aquele lugar de tal maneira. E ao tomar aquele lugar, traz a vida, a existência. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que nem a morte pode vencê-lo. Hoje Jesus quer mesmo é que você reconheça Ele, que você coloque Ele no patamar que Ele merece.
Que você coloque ele no local aonde é o local determinado que ele esteja na sua vida. Jesus mudou a vida de Jairo. Você concorda comigo? E você acha que Jesus é só o Deus de Jairo? Ele é o seu Deus, se você quiser fazê-lo seu Deus. Eu queria que você ficasse um pouco de pé. Eu concluo o meu tempo de palavra aqui hoje fazendo uma pergunta final ao seu coração. O que você está esperando para vencer as aflições da sua vida? Eu sei que ao vivermos neste mundo estamos sujeitos às aflições. Mas Jesus está aqui querendo dizer para você o seguinte: reconheça-me, aceite-me, proste-se diante de mim e eu vou mudar a sua vida. A minha presença te garantirá paz e vitória. E essa paz e vitória, inclusive sobre a morte. Pois aquele que entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia garante que este vence a morte e vive uma vida eterna com o Pai. Nós estamos adorando a Deus. E eu quero só te relembrar que para vencer as aflições da vida, põe a sua vida aos pés de Jesus. Está aflito? Lance-se aos pés de Jesus. Dê a Jesus toda a autoridade sobre a sua vida. Não só se proste a Ele agora, mas dê a Ele a direção da sua vida. Dê a autoridade para Ele te conduzir. Creia completamente nos cuidados de Jesus. Jesus jamais deixará de cuidar de você. E saiba, querido, que se você entregar a sua vida a Jesus, a partir de hoje, a última palavra em tudo na sua vida é dele. Pastor, eu entendi isso. E eu quero sair desta aflição. Mas eu não sei bem como. Aí entra eu, o homem Vicente. Eu posso te ajudar a você entender como. Pastor, então me ajuda. Se você quer ajuda para você entregar a sua vida para Jesus, nós todos estamos de olhos fechados. Você vai colocar a mão no seu coração. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Toda a igreja está de olho fechado nessa luta espiritual. Eu quero, pastor, entregar a minha vida para Jesus e vencer as aflições. Coloque a mão no teu coração. Porque todo esse remédio que eu lhe dei, ele só tem efeito na sua vida se você fizer essa oração de entrega. Você precisa se entregar a Jesus de todo o teu coração, para que Ele possa mudar a sua história de vida. E eu quero fazer essa oração com você. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você vai orar comigo em voz baixa. Senhor Jesus, eu vivo há muito tempo com essas aflições. E eu não quero mais viver com essas aflições. Eu quero que o Senhor traga paz para o meu coração. E eu entendi, segundo a ministração do pastor, que eu só recebo essa paz se eu receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu quero fazer isso, eu quero tomar essa decisão nessa noite. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida a Ti. E faço essa oração por glória do Teu nome. Todos nós estamos de olhos fechados. Você fez essa oração comigo? Levante a sua mão assim, ó, bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Você fez essa oração? Fica com a mão bem alta assim, ó. Pastor, eu fiz essa oração. A gente vai começar a cantar. Eu vi você. E eu queria muito
Continua com a mão assim alta. Eu queria que o membro da igreja olhasse para trás ou para frente ou para o lado e visse quem está com a mão para o alto. Eu queria que você chegasse pertinho dessa pessoa. E rápido. Queria que você abraçasse essa pessoa. E queria que você convidasse essa pessoa a vir até aqui à frente com você.